Esses dias uma mãe de um adolescente, ela me chamou e ela contou a seguinte história pra mim: Max, meu filho só me responde com grosseria toda vez que eu peço pra fazer algo, ele vira o olho, ele parece que não tem nenhum sentimento por aquilo que eu falo ou respeito por aquilo que eu faço pra ele. E eu comecei a ajudar essa mãe, comecei a tratar melhor, entender melhor, né, o que estava acontecendo ali no relacionamento com o filho dela. Era um filho adolescente, tinha aproximadamente aí 14 anos e já estava acontecendo tudo isso. E eu gostaria de te contar o que eu pedi para ela fazer. Logicamente, ela começou a colocar algumas coisas em prática e isso deu certo. E eu vou te ensinar aqui o que eu passei para essa pessoa estar fazendo, que eu tenho certeza que vai estar te ajudando. A gente precisa entender que quando há essa desconexão, né, emocional entre mãe e filho, isso não acontece de uma hora para outra. O adolescente, ele não passa simplesmente a não gostar mais dos pais ou simplesmente não ouvir mais a mãe. Não, não é isso que acontece. São pequenas atitudes que vão acontecendo tanto na vida do adolescente quanto na vida da mãe, que vai acontecendo ali entre os dois, que vai esfriando essa relação. Mas só que existem coisas que a gente pode estar fazendo para estar melhorando essa relação entre mãe e filho. E o que acontece? Às vezes, o adolescente, ele não tem controle ainda sobre seus sentimentos. Então ele não sabe definir o que é uma raiva, o que é ele estar frustrado com alguma coisa, o que é ele estar triste. E a maioria das pessoas precisa entender que o porto seguro para um adolescente é dentro de casa, querendo ou não. Por mais que às vezes haja aquele conflito dentro de casa, o porto seguro de um adolescente é dentro de casa. E quando não há essa conexão emocional dentro de casa, o adolescente ele fica um pouquinho perdido. E aí é onde a gente precisa entender melhor. Quando essa mãe me procurou, ela procurou exatamente falando isso, que já não havia mais conexão emocional entre ela e o filho dela. Parece tudo que ela pedia, o filho dela virava o olho, ignorava, não dava atenção para o que ela estava falando. E o que eu vou te ensinar aqui é exatamente isso. Vamos lá. Primeira coisa. Quando o adolescente ele vem contar algo pra gente, igual eu falei, ele sente que, por exemplo, vamos usar como um exemplo uma mulher. Uma mulher, ela é mais sentimental e a gente pode levar para um lado até do adolescente que é um pouco sentimental também. Quando uma mulher, por exemplo, seu marido chega cansado e aí às vezes ela passou por algumas frustrações durante o seu dia, o que ela faz com o marido dela? Ela senta, começa a conversar, começa a falar, começa a abrir seu coração sobre o que aconteceu no dia dela. E às vezes ela não está esperando uma resposta para que o marido vá ajudar ela. Ela tá fazendo aquilo simplesmente só para desabafar. E isso acontece com os adolescentes também. Por exemplo, seu filho passou por alguma frustração na escola. Ele chega para você e fala: "Poxa, eu odeio a professora de matemática". E aí, o que os pais geralmente eles fazem, que é um erro muito grande? Eles passam a desconsiderar o sentimento do adolescente. Então eles não acolhem o sentimento do adolescente. Falam: o que eles fazem? Isso aí não é nada. Ou, não, isso aí vai passar, logo logo vai passar. Ou então simplesmente, você precisa parar de ser assim com a sua professora. Ou então, você precisa, por exemplo, ser mais gentil com a professora. E naquele momento, logicamente, ele tá com raiva. Então, o primeiro passo que uma mãe precisa fazer quando o adolescente ele vai se abrir com ela é tentar acolher o sentimento dele. Não tô falando pra você passar a mão em erro do seu filho, nós já vamos chegar lá, tá bom? Mas tentar acolher aquele sentimento dele. Então, por exemplo, seu filho chegou com raiva, simplesmente não tente trazer uma solução naquele momento pro problema dele. Vai chegar a hora de você ajudá-lo a solucionar esse problema. Só que essa hora não é agora. Primeiro contato quando seu adolescente, seu filho tá com raiva, é você acolher aquele sentimento. Então, cara, tipo assim, seu filho chegou bravo da escola ou algo do tipo assim, você pega e fala: "Caramba, sério, você tá bravo? O que aconteceu?" Aquele momento que você se importa com o que aconteceu, você tira uma barreira entre você e o seu filho, aonde você mostra pra ele que você tá se importando com o problema dele. E isso faz com que ele tenha muito mais confiança em você e você nele também. E isso cria um vínculo entre mãe e filho muito bom, aonde se ele estiver passando por um problema, ele vai te procurar para pedir ajuda. E isso é muito legal. Por quê? Porque vai
criando, vai tirando do seu caminho barreiras que tinha entre você e seu filho, que estavam atrapalhando essa conexão emocional. Então, fazendo isso, você vai ver que vai melhorando. Primeira coisa, acolher o sentimento dele, tentar entender o que está acontecendo, se importar de verdade. Mas esse se importar de verdade que eu falo não pode ser um se importar com um deboche. Tipo, me fala aí então o que aconteceu. Tá bravinho e tal, fala aí. Não. Você deve ouvir com atenção. Tipo assim, filho, me conta, o que aconteceu? Eu tô vendo que você tá triste, tô vendo que você tá bravo. O que aconteceu? Se importar de verdade. Beleza, passou esse momento, aí ele vai logicamente contar o que aconteceu, vai se abrir com você. Aí, mais pra frente, quando passar um pouquinho essa frustração dele, você pode tentar ajudá-lo a solucionar esse problema. Você ficou frustrado por causa disso, disso, disso? Bom, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso, isso, isso. Quando você acolhe o problema do adolescente e passa um tempo, você deixa ele pensar sobre aquilo e depois você tenta dar um direcionamento para ele, você vai ver que esse direcionamento ele vai entrar muito melhor no coração dele e ele não vai ter barreira de entrada. Então o seu conselho, ele vai direto no adolescente. A chance é muito maior dele colocar em prática quando primeiro você acolhe e mais pra frente você dá o conselho que você quer, do que simplesmente você tentar resolver a solução na hora. Então seu filho chegou todo frustrado e tal, tô bravo com tal coisa, e você querer resolver aquilo na hora. Ali não é momento de você resolver um problema, ali é momento simplesmente de você acolher o sentimento dele, entendeu? De você dar nome pro sentimento que ele tá sentindo. Tipo assim, nossa, eu tô vendo que você tá bravo. Nossa, eu tô vendo que você ficou frustrado com a atitude de tal pessoa. Porque nem ele sabe descrever o sentimento dele. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta no que eu estou falando, que você vai ter uma conexão melhor emocional com o seu filho. Primeiramente, absorvendo seus sentimentos, sabe? Escutando seu sentimento. Depois, dando nome para o sentimento dele. Eu tô vendo que você tá frustrado, me conte o que aconteceu. Tudo isso vai ajudar. E depois, se for necessário, porque às vezes ele mesmo vai encontrar a resposta do problema dele. Vai passar um tempo, ele vai ficar pensando naquilo e falando, caramba, era só eu ter feito isso, né, mãe? Um exemplo. Aí você fala, exatamente, filho, era só você ter feito isso. E nunca com um tom de deboche, nunca com um tom de, eu sei mais do que você. Sempre com um tom de acolhimento. Se você fizer isso, você vai restaurar a conexão com seu filho e é impossível ele te ignorar se você estiver conectado com ele. É impossível seu filho ficar te olhando torto se você estiver conectado com ele. Porque vai ser uma relação de respeito. Você respeita os sentimentos dele e ele também respeita você como mãe. Então, você pode fazer isso dos dois jeitos. Que nem eu falo para as mães, né? Eu sou mentor de mães de adolescentes. E eu falo, você pode ser aquela mãe que não dá brecha nenhuma sentimental pro seu filho, onde você só impõe coisas para ele e ele tem que fazer, e beleza, isso daí pode até dar certo por um tempo. Só que você não vai ter conexão emocional com ele. Ou você pode agir desse jeito, que parece que você tá sendo aquelas mães, que o pessoal chama de mãe Nutella, mas na verdade não. Na verdade você tá agindo do jeito certo, que é o jeito onde você cria conexão com seu filho, entendeu? E fazendo isso eu tenho certeza que ele vai te obedecer mais. Então, essa é a minha dica de hoje. Tenho certeza que se você colocar em prática e faz o teste com seu filho, faz o teste de tudo que eu falei aí com seus filhos, que eu tenho certeza que isso vai dar certo. Se você quiser ter adolescentes mais obedientes aí, sem precisar ficar gritando, perdendo a paciência e também tendo ensinamentos com base nos ensinamentos cristãos, só me chamar aqui no direct do Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo, que eu te mando mais informações que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.